Revelado. A emocionante decisão que transformou o casamento do meu filho em um drama inesperado. Ana estava de coração acelerado enquanto organizava os detalhes do casamento de Lucas, seu único filho, que seria realizado em poucas semanas. A cidadezinha no interior de Minas Gerais fervilhava com os preparativos. As flores estavam sendo escolhidas, o vestido de noiva, um sonho de criança, já estava pronto, e a análise da lista de convidados a deixava à beira de um ataque de nervos. Mais do que tudo, Ana sonhava em ver Lucas entrar na igreja, vestido de terno, ao seu lado, enquanto Clara, a noiva, caminhava deslumbrante em direção ao altar. Era o momento que ela sempre imaginou quando virou mãe. Mas uma sombra se projetava sobre essa festa de contos de fadas. Lucas, influenciado por sua realidade e a educação simples que Ana lhe deu, revelou, um dia, à mesa da cozinha, que preferia um casamento intimista. O coração de Ana disparou. Eu quero algo mais simples, mãe. Não precisamos seguir todas essas tradições do passado, ele disse, olhando nos olhos dela com firmeza. Ana sentiu como se a terra sob seus pés estivesse se abrindo. Desde pequena, ouvirá dos seus pais e avós sobre a importância de uma grande celebração, de honrar a família com uma festa esplêndida. Enquanto isso, Clara, a noiva com seu olhar doce, tinha um passado que Ana nunca imaginou. Em uma conversa casual, Clara revelou que suas lembranças de infância eram marcadas pela escassez e dificuldades. As palavras dela soavam como flechas na alma de Ana. A pressão aumentava, os conflitos surgiam. Temos que honrar a tradição, meu amor. Escutava o marido insistir. Ana se sentia como se estivesse entre a cruz e a espada, questionando tudo o que sabia sobre amor e família. No meio de tantos dilemas, um velho amigo, que havia passado anos fora da cidade, apareceu. Seu olhar carregava segredos que Ana preferiria manter enterrados. Tem algo que você precisa saber sobre as duas famílias, Ana, ele afirmou, e com isso, seu coração congelou. Uma revelação que poderia mudar o curso do casamento e, pior, poderia afetar diretamente Lucas e Clara. Uma verdade que tanto poderia unir quanto desunir. E assim, a tensão na casa aumentava enquanto os dias passavam. Ana se via em meio a conflitos familiares, vozes exaltadas, lágrimas e momentos de silêncio que ecoavam mais alto que qualquer grito. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Lá estava Ana, em meio ao altar, com uma expectativa que pulsava no ar. A verdade que poderia sair a qualquer momento, as vozes se apagando ao fundo. O dia do casamento se aproximava, e o que era para ser um momento de união tornava-se um campo minado de emoções. Ana olhava para Lucas e Clara, com suas esperanças e inseguranças, e perguntou a si mesma, como chegamos a esse ponto? A resposta estava prestes a ser revelada. Naquele instante, no fundo de seu ser, ela sentiu que o amor poderia ser mais forte do que qualquer tradição, mas seria suficiente? A união deles estava prestes a ser testada de maneiras que nunca imaginaram. O que aconteceria agora? Ana acordou com o sol invadindo seu quarto. Os raios de luz pareciam ter vontade própria, refletindo sua turbulência interna. O dia do casamento se aproximava e, enquanto o café borbulhava na panela, a mente dela girava como uma montanha-russa. Clara e Lucas estavam tão animados, tão apaixonados, mas algo a atormentava. A revelação de seu amigo ainda martelava em sua cabeça. O que poderia ser tão impactante para desmoronar a felicidade que havia sido construída? Após o café, resolveu dar um passeio pela praça da cidade. Alcançou o banco sob a sombra de um ipê florido e se perdeu em suas lembranças. Viu o rosto de Lucas criança, correndo enquanto a bola rolava. Lembrou-se das histórias que contava, das noites em claro ajudando com dever de casa, e do amor que sentia por ele. Tinha certeza de que faria o que fosse necessário para garantir a felicidade do filho. Mas e Clara? O que suas escolhas significavam para ela? Alguns minutos depois, seu celular vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Clara pedindo para se encontrarem. O coração de Ana disparou. O que ela queria? Ao chegar no café onde se encontrariam, cada passo pareceu mais pesado que o anterior. Clara estava linda, radiante, mas havia uma sombra em seu olhar. Oi, Ana. Que bom te ver.
disse Clara, forçando um sorriso. Ana respondeu com um aceno, mas a tensão entre elas era palpável. Clara, querida, eu preciso te falar sobre algo, começou Ana, mas Clara interrompeu. Eu sei, sobre o que meu pai disse. Ele ficou muito decepcionado com os planos do casamento. E eu, Clara fez uma pausa, seus olhos brilhavam. Eu só quero que sejam felizes. A verdadeira felicidade vem do que sentimos internamente, não de aparências. Aquelas palavras ressoaram em Ana. Clara estava tão determinada quanto Lucas em seguir seu próprio caminho, mas a pressão da tradição e da família estava ameaçando arruinar tudo. Eu entendo, mas precisamos pensar no que a família espera. Ana tentou manter a calma, mas as últimas palavras de seu amigo foram como uma frustração verrulante. E se a família não tivesse tudo a ver com isso? E se houver algo mais ligado a nossas raízes? Clara respondeu, e havia uma intensidade em seu olhar que Ana nunca havia visto antes. Ana hesitou. Ao mesmo tempo que queria apoiar a escolha do filho, a família, os laços, tudo que ela conhecia estava sendo questionado. E como se esse estava fazendo frente às suas próprias tradições, seu coração partia em dois. Clara continuou, se você soubesse o que meu pai fez e como isso se entrelaça com a sua família, talvez você pudesse entender do que estou falando. Essas palavras atingiram Ana como um raio. O que quer que Clara estivesse se referindo a deixava o ar pesado entre elas. A verdade que seu amigo mencionou poderia ser mais próxima do que imaginava. Ana respirou fundo, sentindo que a revelação estava mais próxima do que nunca. O que você quer dizer com isso, Clara? Perguntou, com a voz trêmula. Clara hesitou, e o olhar dela se aprofundou. Você precisa saber a verdade sobre as nossas famílias, Ana. Algo que pode mudar tudo. O momento se estendeu como um fio fino prestes a arrebentar, e Ana sentiu que a vida dela, a de Lucas, a de Clara, estavam prestes a se entrelaçar de forma irrevogável em meio a segredos que permaneceram ocultos por tanto tempo. O que será que Clara tinha a revelar? Clara tomou um ar profundo, os olhos fixos em Ana como se estivesse buscando coragem para continuar. O silêncio no café tornara-se quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo tilintar de xícaras e pelo barulho distante de crianças brincando na praça. Você conhece a história da briga entre nossas famílias, certo? Foi algo horrível, que deixou marcas em todos nós, começou Clara, as palavras escapando como se lhe custassem a alma. Ana sentiu, lembrando-se bem das histórias que circundavam aquele conflito, um enredo de desavenças e ressentimentos que perduravam por anos, mas que ela preferia esquecer. O que eu não contei é que a briga não foi só entre os nossos pais. Na verdade, ela começou muito antes disso, com um segredo que eles tentaram esconder. Clara olhou para baixo, as suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Ana podia ver o nervosismo refletido em seu semblante. Ana sentiu o coração acelerar, sedenta por respostas, mas ao mesmo tempo aterrorizada com o que poderia ouvir. Que segredo, Clara? O que está em jogo? O pai de Lucas e o meu. Clara hesitou, mordendo o lábio. Eles eram amigos antes de tudo acontecer. E teve uma traição. Meu pai não foi apenas um amigo, Ana. Ele tinha um relacionamento com a sua mãe. As palavras caíram sobre Ana como um balde de água fria. Sua mente girou. Que tipo de traição poderia ter arruinado tantas vidas? E, mais importante, como isso afetava Lucas? Isso não pode ser verdade. Ana exclamou, a emoção transparecendo. Você está dizendo que nossos pais? Sim. Clara interrompeu sua própria aflição. E essa traição não só destruiu a amizade deles, mas também separou nossas famílias para sempre. Eu não posso ficar em silêncio, Ana. Meus sentimentos por Lucas e por você, tudo isso foi construído em meio a segredos horríveis. Ana sentiu como se sua base tivesse sido arrancada sob seus pés. Estava ali, numa conversa que deveria ser sobre amor e união, mas o passado sujo se erguia como um fantasma, ameaçando arrastar tudo para o fundo. E agora? O que fazemos com isso? Com esse passado que nos persegue? A voz de Ana falhou ao tocar o ponto mais profundo de sua angústia. Clara olhou para ela, e por um momento, a raiva e a tristeza deram lugar a uma compreensão mútua. Precisamos decidir o que é mais importante. O que nossos pais desejavam ou o que realmente queremos. Eu não posso deixar o medo e o rancor deles arruinarem o que poderia ser um amor verdadeiro. A sinceridade de Clara quase quebrou Ana. Como poderia uma verdade tão obscura ser a base do futuro de Lucas? O futuro dela? Ana se lembrou de Lucas, a felicidade em seu rosto, e do amor que eles construíram juntos. Mas e Lucas? Ele não pode saber disso.
O que você imagina que ele faria se descobrir essa verdade? Clara mordeu o lábio, a determinação reaparecendo em seu olhar. Ele precisa saber, Ana. E mais do que isso, ele tem o direito de escolher o que valoriza, não acha? Ana sentiu o peso das palavras de Clara, uma pressão intensa em seu peito, como se estivesse diante de uma bifurcação na estrada da vida. O que fazer? Colocar todo o passado à mesa ou continuar como se nada tivesse acontecido, mesmo que isso significasse viver uma mentira? O tempo parecia paralisar, e um frio percorreu seu corpo. O casamento se aproximava, cercado por uma nuvem de segredos. E enquanto seus corações pulsavam em uníssono, Ana percebeu que, independentemente da decisão, tudo mudaria. Precisamos falar com Lucas. Agora. Mas, no fundo, surgia uma nova questão inquietante. Como seria enfrentar a verdade sem perder o que tinham construído até agora? A conversa estava apenas começando, e as cartas estavam na mesa. A vida como conheciam estava prestes a desmoronar. O cheiro de café e açúcar vagarosamente se dissipava, substituído pelo aroma pesado da tensão. Ana olhou para Clara, os olhos marejados, enquanto um turbilhão de sentimentos a atormentava. O que iriam dizer para Lucas? Ele era o elo que unia tudo. Ele não merecia o peso de um passado esquecido, mas a verdade poderia destruí-lo. Clara, e se ele não aceitar? E se? Se isso acabar com tudo? A voz de Ana tremeu, cada palavra um sopro de desespero. A força de sua emoção a impediu de pensar direito. Se nós não falarmos, Ana, ele nunca saberá a história por trás de nossa luta. E isso vai corroer o que temos. É isso que nossos pais queriam, que continuássemos blindados pelo rancor. Nós não podemos deixar que eles vençam. Clara disse, a paixão em suas palavras elevando-se à medida que ela se tornava mais confiante. Ana sentiu uma onda de adrenalina misturada à culpa. Ela sabia que Clara estava certa. Mas e se a verdade fosse feroz demais? Seria mesmo certo expor todos aqueles segredos? O casamento de Lucas com aquela sombra pairando sobre eles, o medo, como um intruso, tomou conta. Ana retraiu-se, a respiração estava difícil. Ela se lembrou do primeiro sorriso de Lucas, da maneira como ele a fazia sentir-se viva e segura. Precisava ser forte, mas a incerteza fazia querer fugir. Não sei se consigo, Clara, não sei se estou pronta para isso. Clara estendeu a mão, atingindo a de Ana. Estamos juntas, Ana. Não é só você contra o mundo. Estamos lutando pelo que amamos. Nós precisamos ser a mudança que queremos ver. Era uma frase resignada e otimista que ecoava entre elas como um grito de liberdade. Com cada instante que passava, o momento da verdade se aproximava. Ana olhou pela janela, onde o sol finalmente começava a riscar o céu, como se estivesse prometendo um novo amanhecer. Respire fundo. Ok, vamos falar com ele, decidiu, a determinação brotando em seu coração. As duas saíram do café, o vento suave batendo em seus rostos, trazendo um leve alívio ao peso que carregavam. Mas enquanto caminhavam, a ideia de como Lucas reagiria se apoderava de sua mente. Ela tentava imaginar o olhar na face dele, a expressão entre a dor e a compreensão que poderia surgir ao ouvir as verdades ocultas. Caminharam até a casa de Lucas em um silêncio penetrante, onde cada passo parecia mais pesado que o anterior. As lembranças de risadas, de momentos felizes, repassavam na mente de Ana. Como ela poderia ir até ele e sugerir que tudo isso poderia ser um desperdício por causa de um erro do passado? Seria um desgaste emocional, e um estalo frio fez seu coração acelerar. Ao chegarem à porta, Clara hesitou. Você está pronta? Ana olhou nos olhos de Clara. Havia um entendimento profundo ali. A amizade entre elas se tornará um refúgio e um campo de batalha. Sim, vamos. Ele precisa saber. Assim que Ana bateu na porta, seu estômago se revirou. O que aconteceria em seguida? O tempo pareceu se arrastar enquanto esperavam, a pressão da dúvida comprimindo as esperanças de um futuro brilhante. Lucas abriria a porta, e então tudo mudaria. O som da abertura da porta parecia um sinal, um divisor de águas. Só faltava um instante para que o segredo viesse à tona. E nesse momento crucial, uma nova questão surgiu. Como se portar diante do amor que estava prestes a ser testado? Assim que a porta se abriu, Ana sentiu todo o ar sair de seus pulmões. Lucas estava ali, com um sorriso que iluminava o ambiente, mas a expressão dele logo se transformou em confusão ao notar a seriedade no rosto de Ana e Clara. Oi, meninas. Tudo bem? Perguntou, tentando decifrar a atmosfera pesada. Ana forçou um sorriso, mas a expressão de Lucas a fez sentir um aperto no coração. Oi, Lucas.
Precisamos conversar. A voz dela saiu baixa, quase num sussurro. Lucas olhou para Clara, e depois de volta para Ana. O olhar dele começou a mudar. Sobre o quê? Clara respirou fundo e decidiu dar um passo à frente. Sobre nós. Sobre vocês. O que está entre vocês? Uma sombra passou pelo rosto de Lucas. O que você quer dizer com isso? Ele parecia desconcertado, como se estivesse prestes a mergulhar em uma piscina gelada. O passado, Diana. Tem coisas que você não sabe, e precisamos te contar. É importante. Clara respondeu, sua voz firme, mas cheia de emoção, como uma mãe que se preparava para contar uma verdade difícil a um filho. Ana queria que o chão se abrisse e a engolisse, mas sabia que não havia mais como voltar atrás. Lucas, a gente sabe que sempre fomos um triângulo. Mas tem um lado da minha vida que eu nunca compartilhei contigo. A dúvida e o medo pesavam em suas palavras. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Lucas franziu a testa, confuso. O que você está dizendo, Ana? Os olhos dela ardiam, a culpa a esmagando. Eu venho de uma história que moldou quem eu sou. Uma história que envolve Clara, nossos pais, e segredos que poderiam mudar tudo se você souber. Ele a observava intensamente, e Ana pôde ver sua expressão se transformar. Era como se um muro estivesse se erguendo entre eles, enquanto a verdade começava a se destacar nas sombras da incerteza. Segredos? Que segredos? A voz de Lucas já não soava leve. A insegurança lhe assomava e envolvia seu olhar de maneira ensurdecedora. Seus pais, nossos pais não eram exatamente amigos. Havia um vínculo que os unia e ao mesmo tempo separava. Havia rancor, mágoa, e eu não sabia como deveria te contar. Mas agora é hora de abrir o jogo. Eu só não quero que você se machuque, Lucas. Ana esboçou um sorriso triste, certa de que sua próxima frase poderia deixar qualquer um em pedaços. A tensão na sala cresceu como uma onda gigante prestes a atingir a praia. Lucas ficou em silêncio, buscando as palavras em meio ao turbilhão de emoções. Então o que você está dizendo é que eu sou uma parte desse passado? Eu sou parte de um segredo? Não é só isso, disse Clara, com a voz quase implorando que ele entendesse. É uma rede de escolhas que nos aprisionou. E Ana está aqui porque ela quer uma chance de reescrever tudo isso. Finalmente, Lucas fechou os olhos, parecendo dar espaço para que a verdade se acomodasse em seu interior. E foi nesse momento que Ana percebeu que eles estavam à beira de uma reviravolta. Eu não sei se consigo processar isso agora. A voz de Lucas era quase um sussurro. Ele parecia procurar apoio, e o olhar dele se deslocou entre Ana e Clara, como se a confusão estivesse tomando conta dele. Por favor, não se afaste de mim, Ana pediu, sentindo-se pequena diante do homem que amava. Seu coração não suportava outra rejeição. Lucas respirou fundo, como se a verdade houvesse se tornado um peso intransponível. Por que você não me contou antes? Ana ficou sem palavras, a angústia tomando seu rosto. Eu tinha medo de perder você. Medo de que nada do que vivemos fizesse sentido. O silêncio parecia ensurdecedor. A falta de respostas pairava no ar, carregada de possibilidades e desilusão. Clara, percebendo a dor de ambas as partes, interveio. Lucas, nós precisamos trabalhar nessa verdade juntos. A escolha de hoje determinará o nosso futuro. Ana sentiu as lágrimas começarem a escorregar pelo rosto. A gravidade da situação aumentava, como se cada segundo fosse um teste de seus limites. E foi quando Lucas, finalmente, levantou os olhos, um novo brilho de determinação iluminando seu olhar. Se esse é o caminho, então estamos nessa juntos. Mas quero a verdade inteira. Sem mais segredos. O coração de Ana pulava descompassado. Pode ser que esse fosse exatamente o começo de uma nova jornada, ou o fim de um sonho. E enquanto as palavras ecoavam na sala, uma nova pergunta surgia. Será que eles poderiam construir algo novo a partir de tanta dor? Ana respirou fundo, tentando controlar a torrente de sentimentos que ameaçava engolir. Quando Lucas falou sobre querer a verdade inteira, ela percebeu a gravidade do momento. Não era apenas sobre segredos. Era sobre todos os laços que os uniam e o peso do passado que o cercava. Tudo bem, Lucas, ela respondeu, a voz trêmula. Se é isso que você quer, então temos que falar sobre tudo. Um frio percorria sua espinha. Era como se o ar estivesse carregado de eletricidade, e ela sabia que cada palavra poderia ser uma porta para o desconhecido. Clara, percebendo a tensão, se aproximou e segurou a mão de Ana. O gesto trouxe um pouco de consolo. Estamos aqui, juntas.
Não há como voltar atrás, mas podemos enfrentar isso. Então, o que você vai me contar? Lucas perguntou, o olhar desesperado se misturando com determinação. Ana hesitou. As lembranças começaram a se agitar em sua mente, como folhas ao vento. Era difícil. Quando éramos crianças, nossos pais, eles tinham um relacionamento complicado. Nós éramos amigos, mas havia rivalidade. E isso foi o que nos separou. Eu cresci ouvindo histórias que moldaram minha visão sobre a amizade e o amor. Sempre temia que, no fundo, nada do que vivemos fosse real. Mas eu não entendo. Eles tinham essa rivalidade, e você nunca me contou? Lucas indagou. A cada palavra o tom de amargura se tornava mais evidente. Eu estava tentando proteger você, Lucas. Se eu tivesse falado antes, você não teria se colocado em risco. Eu pensei que poderíamos deixar tudo para trás, mas o passado sempre volta, não é? Ele nunca morre. As lágrimas escorriam agora livremente, e Ana sentiu-se mais vulnerável do que nunca. Logo, o ambiente se tornava ainda mais pesado. Lucas parecia processar a informação lentamente, suas feições oscilando entre a raiva e a tristeza. Clara observava, os olhos dela também brilhando com lágrimas, compreendendo a dor que todos estavam carregando. Eu me sinto enganado, Lucas murmurou. Especialmente porque construí minha vida com você, e você nunca me deu a chance de entender o quão profunda era essa história. E se te contasse que o que aconteceu com nossos pais poderia nos dar um novo começo? Você não precisa carregar esse fardo, Lucas. Podemos unificar nossas histórias, fazer disso uma força e não uma fraqueza. Clara tentou em seu tom mais suave, tentando acalmar a tempestade que se formava. Me diga o que você realmente quer, Ana. O que você espera depois de tudo isso? Lucas questionou, uma frustração na voz, mas agora havia uma sutil esperança em seu olhar. Ele precisava de uma direção. Ana sentiu a pressão aumentar. O que poderia dizer que não o deixaria ainda mais confuso? Eu quero, de verdade, que a gente encontre um caminho. Se mesmo com tudo isso você ainda me ama, talvez possamos transformar essa dor em algo maior. Um amor além dos segredos, além do passado. O silêncio pairou novamente. Lucas fechou os olhos, como se fizesse uma oração silenciosa. O tempo parecia arrastar, e Ana percebeu que aquela era a chave, a confiança que ainda existia entre eles, mesmo diante das revelações terríveis do passado. Você precisa entender que isso não vai ser fácil, ele finalmente respondeu, abrindo os olhos. Eu preciso de tempo para pensar. Precisamos de tempo. Ana assentiu. Era tudo o que podia fazer. O caminho à frente seria incerto, mas havia um fio tênue de esperança que surgia entre eles. E como se a vida tivesse ouvido suas preocupações, uma mensagem chegou no celular de Clara. Ela olhou rapidamente, sua expressão mudando para algo muito mais sério. Tem algo que eu preciso te mostrar, e não é bom, disse Clara, a voz tremendo. Ana e Lucas perceberam que, enquanto lutavam contra seus próprios demônios, a vida estava prestes a lançar uma nova bomba sobre eles. O que é? O que você viu? Ana perguntou, o coração disparando novamente, sem saber que tipo de tempestade se aproximava. Clara tomou um instante para buscar as palavras certas, mas o seu olhar nervoso entregava a gravidade da situação. Ela puxou o celular para mais perto, com os olhos correndo pela tela em busca da mensagem que a fizera ficar tão alarmada. É sobre o Sr. Ricardo, começou, a voz tensa. Aquele de quem você falou, Ana. O que você acha que ele poderia? Eu não sei. Ele tem se comportado de uma maneira esquisita, e eu tô preocupada com você e com o Lucas. Lucas, percebendo a seriedade, tomou a frente. Como assim estranho? O que você descobriu? Sua voz, antes cheia de confusão, agora ressoava uma nova urgência. Ele se aproximava de Clara, os olhos focalizados na tela, como se isso pudesse decifrar o mistério. Eu vi mensagens dele, com outra mulher. Não sei exatamente quem é, mas algumas delas parecem íntimas, Clara disse, o olhar fixo no chão. A dor de revelar isso rasgava o ambiente. Ana podia sentir o seu coração acelerar. A revelação atingiu Ana como um golpe. Um vento gelado varreu sua alma. Ela sabia que Ricardo era um homem complicado, sempre dirigindo conversas e observações que a deixavam inquieta, mas ele estar envolvido assim? Era surreal. A imagem de um lar feliz começava a se desfazer. Lucas, eu. Ana começou, mas a voz travou. O peso da traição, da desconfiança, se espalhava por sua mente como um nevoeiro. O que ela poderia dizer que não impressionaria ainda mais a situação? E se isso for verdade?
Lucas perguntou, o tom se inclinando para o desespero. O rosto dele estava pálido, e a vulnerabilidade que Ana viu naquele momento rasgou seu coração. Como isso pode acontecer na nossa família? Ana encarou Lucas, tentando trazer luz para a confusão que agora dominava. Talvez devêssemos confrontá-lo, descobrir a verdade antes de tirar conclusões, não é? Temos que entender o que está acontecendo. Clara concordou lentamente. Sim, mas seja como for, precisamos estar preparadas. Essa é uma bomba que pode afetar todos nós e isso pode mudar tudo entre você e Lucas. As palavras de Clara penetraram como uma espada, e Ana sentiu o peso da realidade. Agora, além do próprio passado mal resolvido com Lucas, um novo desafio se apresentava. Como se não bastasse a história de seus pais, agora funcionários tecidos, segredos e traições ameaçavam seus próprios laços. Precisamos de um plano, disse Lucas, finalmente recuperando a firmeza. Você e Clara têm que ir comigo. Precisamos encontrar essa verdade, e quem sabe até mesmo falar com a tal mulher. Não posso mais viver com a incerteza. Não estou pronta para lidar com isso, Ana murmurou, o medo espreitando. O abismo à frente parecia mais profundo a cada segundo. Os três se entreolharam, um silêncio pesado envolvendo-os. Era uma decisão a ser tomada, confrontar a verdade ou se esconder dela. O fato de que cada um deles poderia sair ferido dessa situação os afligia a ponto de repente, o telefone de Clara vibrou novamente, e ela atendeu. Sua expressão mudou drasticamente. É a Clara. Não, não posso falar agora. É urgente. O que você quer dizer com isso? A respiração de Ana ficou presa na garganta, enquanto Lucas apertava a mão dela com ansiedade. A cada segundo, a tensão se intensificava, e todos sabiam que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? O ambiente tornou-se sufocante. Ana se imaginou à beira da queda, com o coração quebrado e as peças de sua vida se desintegrando ao seu redor. A única certeza que possuía agora era que segredos poderiam tanto unir quanto desmantelar um amor. Eu não sei se aguento mais uma revelação, Ana sussurrou, lutando contra a fragilidade que a dominava. Precisamos nos preparar, não importa o que aconteça, Lucas respondeu, seus olhos profundos, buscando uma centelha de esperança em meio à escuridão. O momento de decisão estava cada vez mais próximo, e Ana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas no fundo, havia um eco, uma inquietação. O que mais estava escondido nas sombras dessa história? A verdade poderia ser mais dolorosa do que qualquer um deles conseguia imaginar. O olhar de Clara se tornou distante, a conversa ao telefone absorvendo completamente, enquanto Ana e Lucas trocavam olhares cúmplices de angústia. O silêncio na sala parecia ensurdecedor, quase palpável, como se o ar estivesse pesado com promessas não ditas e medos iminentes. Enquanto Clara falava, Ana pensava em como toda a situação a pegara de surpresa. Ricardo sempre tivera esse jeito encantador, mas por que ele tinha que complicar tudo assim? O pensamento de que ele poderia ter traído não só a confiança dela, mas também a dos filhos os deixava imersos numa confusão desesperadora. Desculpe, mas preciso desligar, Clara finalmente disse, seu tom brusco quebrando a tensão. Ela parecia mais pálida ao voltar para a conversa, a frustração misturada com um leve tremor. A mulher com quem ele estava conversando é uma funcionária do escritório dele. O nome dela é Juliana. O nome pairou no ar como uma sombra sinistra. Era tudo o que Ana não queria ouvir. A animação que ela sentia antes de se casar ficasse enterrada sob a dor dessa nova revelação. E o que mais ela disse? Alguma informação sobre o que está acontecendo? Ana perguntou, sua voz soando quase desesperada. Ela disse que o Ricardo parece diferente, esquivando-se, e que havia mensagens sobre planos que não envolvem a família. Uma espécie de viagem a trabalho, mas com um tom duvidoso. Ela estava confusa, parecia estar presa no meio de alguma sujeira, mas não sabia exatamente como sair. Clara explicou, gesticulando levemente com as mãos. Ana não sabia o que pensar. Será que Ricardo estava tentando se afastar? Será que o cansaço com a vida familiar o levará a se perder em outros braços? Por que ele não pode simplesmente acabar com isso, em vez de machucar a gente assim? Ana disse, quase para si mesma. As perguntas se misturavam em sua cabeça como uma tempestade. Lucas, percebendo a dor nos olhos da mãe, se manifestou. Precisamos agir. Se Claudete, à luz da verdade, estiver com a Juliana, talvez possamos entender os planos e confrontar Ricardo de forma direta. Não queremos apenas um troco vazio, queremos o que é nosso por direito, a verdade.
E se a verdade for mais dolorosa do que imaginamos? Ana sussurrou, o coração apertado. O medo a consumia, a ideia de se deparar com um cenário de traição fazia cada respiração dolorosa. Talvez seja a hora de não passarmos mais por cima das coisas. Quando a vida apertar, é hora de lutarmos por nós mesmos, Lucas disse, a determinação em sua voz despertando algo no peito de Ana. Ela sabia que, mesmo que os laços familiares estivessem sendo testados, enfraquecendo sob a pressão, eles teriam que se apoiar uns nos outros. E foi nessa hora que uma decisão pulsava dentro dela. Então vamos até ele. Sem mais delongas. O que quer que esteja acontecendo, precisamos resolver agora. Clara sentiu, a expressão na face mudando de medo para determinação. Seja o que for que o Sr. Ricardo esteja tramando, vamos enfrentar isso juntos. O nervosismo estava no ar, mas havia também uma centelha de esperança. A jornada até a verdade poderia ser difícil, mas eles não iriam se deixar paralisar. Ana pensou em como o amor poderia superar solidões e medos. Era a hora de encarar a realidade. Vamos, então Lucas encorajou, e juntos, eles levantaram, prontos para enfrentar a tempestade que estava por vir. Mas à medida que caminhavam para a saída, uma nova mensagem chegou ao celular de Clara. O coração de Ana acelerou. Mais uma vez? O que será agora? Pensou, enquanto Clara olhava a tela presa entre expectativa e o temor. A tensão pulsava como um fio prestes a se romper, e a cada segundo, a verdade se aproximava. O que mais poderia ser revelado naquele momento, e que sombras ainda permaneceriam encobertas? Clara encarou a tela do celular, seu rosto se contorcendo em uma mistura de medo e curiosidade. A mensagem estava ali, clara como o dia, e ao mesmo tempo opaca com incertezas. É de Juliana, ela disse, a voz trêmula. Ana e Lucas se aproximaram, mantendo os olhos fixos em Clara, que hesitava entre abrir a mensagem ou ignorá-la. Vamos, mãe, olhe, Lucas insistiu, estimulando a mãe a desvendar o que estava prestes a ser revelado. Ana sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela sabia que o que quer que estivesse escrito poderia mudar tudo. Com um suspiro profundo, Clara finalmente tocou na tela e leu a mensagem em voz alta. Clara, precisamos conversar. Não quero ser a culpada disso tudo, mas você precisa entender o que está acontecendo. É algo sério. A última frase ressoou no ar como um alerta, como se o universo tivesse decidido emitir um aviso sonoro. Ana sentia um turbilhão de emoções da raiva com paixão. Tudo estava lá. O que você acha que ela quer dizer com algo sério? Perguntou, a voz quase um sussurro. Ela não cria na possibilidade de que Juliana se importasse verdadeiramente, mas a insegurança era como uma sombra escura, pairando sobre elas. Talvez Juliana esteja se sentindo culpada ou tenha informações que possam nos ajudar, Clara respondeu, tentando manter a calma mesmo enquanto a ansiedade subia como fumaça no ar. Mas não sei se podemos confiar nela. Precisamos ir até ela. Lucas tomou a frente. Mãe, você precisa descobrir o que está acontecendo diretamente da boca dela. Não podemos deixar isso nas mãos de mensagens enigmáticas. Ele parecia mais determinado do que nunca, como se a situação estivesse despertando um lado dele que sempre esteve adormecido. Ana ficou a um passo da porta, observando a determinação nos rostos deles. O que deveria ser um momento de luto estava se transformando em um chamado à ação. Apesar do desespero, uma parte dela sabia que tudo isso também era uma oportunidade de reconectar com a verdade que tanto temiam. Vou responder, Clara disse, decidida. E com os dedos tremendo, digitou, onde você quer se encontrar? Assim que enviou a mensagem, um silêncio pesado caiu sobre eles, profundo como o peso de tudo que estava prestes a ser revelado. Enquanto aguardavam a resposta, Ana olhou para o filho. Você acha que é seguro? Perguntou. Lucas apertou os lábios, a preocupação preenchendo seu olhar. Precisamos descobrir a verdade, mãe. Não podemos mais viver nesse limbo. Clara sentiu um nó no estômago. A bravura de Lucas lhe deu coragem. Que diferença fazia agora? O que eles poderiam fazer além de buscar o que já estava à vista, mesmo que obscuro? Minutos se passaram e, finalmente, a resposta de Juliana surgiu na tela. Podemos nos encontrar no café perto do parque, às 17 horas. Será melhor se não levarmos mais ninguém. A dor nos olhos de Clara se misturou com uma nova determinação. Então é isso. Vamos, precisamos conhecer essa Juliana e entender o que realmente está acontecendo, ela afirmou, sentindo uma onda de adrenalina. Ana respirou fundo, seus sentimentos conflitantes parecendo labirintos sem fim. Mas não havia tempo para hesitar. A verdade a esperava e, por mais dolorosa que fosse, precisavam dela.
O que será que Juliana tinha a dizer? A verdade poderia curar as feridas ou abri-las ainda mais. Com o coração acelerado, o trio se preparou para o encontro. O destino poderia ser cruel, mas a coragem já estava à frente. E assim, finalmente, a estrada da verdade se abria diante deles, uma linha tênue entre dor e redenção, e, ao mesmo tempo, um mistério profundamente enredado. Se preparem, disse Ana a si mesma. Hoje pode ser o dia que tudo muda. Mas no fundo, uma dúvida ecoava. Essa mudança seria para melhor ou para pior? Ana sentiu o peso da decisão que tinham tomado. O café, um lugar aparentemente comum, agora se tornaria o cenário de algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Clara e Lucas estavam ao seu lado, mas o coração dela estava em conflito. Era hora de descobrir a verdade com Juliana, mas o medo de se machucar mais a paralisava. Quando chegaram ao café, um aroma acolhedor de café fresco envolveu-os. As mesas estavam dispostas de forma aconchegante, mas a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Juliana ainda não havia chegado. Ana olhou para os rostos de Clara e Lucas, procurando alguma centelha de certeza no que estava prestes a acontecer. Quando Juliana entrou, seu olhar nervoso buscou os três, e Ana percebeu que ela estava mais assustada do que aparentava. Ela se aproximou e, em um gesto hesitante, puxou uma cadeira. Obrigada por virem, ela disse, a voz trêmula. Ana sentiu um nó no estômago. O que você precisa nos contar? Perguntou, tentando manter a calma. Juliana respirou fundo e começou a despejar suas verdades. O que está acontecendo não é exatamente novo. O senhor Ricardo, ele tem vivido uma vida dupla. Eu nunca quis me envolver, mas não pude ficar calada. Enquanto as palavras jorravam, cada revelação parecia uma facada no coração de Ana. Ricardo, seu parceiro e pai de Lucas, não era mais o homem que ela pensava conhecer. Os encontros de Juliana com ele eram mais do que simples conversas. Anunciados como reuniões de trabalho, os encontros tinham um tom secreto. Ana sentiu seu mundo desmoronar a cada palavra. Ele me disse que estava passando por dificuldades com a família e queria me afastar do que estava acontecendo. Ele disse que precisava de alguém para desabafar, Juliana explicou, evitando os olhares de Lucas. E isso escalou. Eu não queria me meter em algo que não era meu, mas ele falou de você e do Lucas, e eu não podia deixar tudo isso continuar. As revelações estavam devastando Ana. Por que você não nos contou antes? Lucas perguntou, a frustração em sua voz. Eu não sabia como usar essa informação. Era uma situação complicada. O senhor Ricardo tem sua forma de manipular, e fiar que eu estivesse confundindo tudo. Ana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. O que ela deveria fazer com tudo isso? Como eu posso confiar em alguém que me escondeu isso? Ela disse, tentando conter as emoções. O desejo de segurança, de amor, agora estava em ruínas. Eu não sou a vilã dessa história, Juliana insistiu. E não sou a única. Há muitas camadas. O que aconteceu com seus pais e a rivalidade é uma ferida antiga, e tudo isso se entrelaça. Se você quer saber a verdade, vai precisar escavar mais fundo. Ana percebeu que, mesmo com toda a dor, a conversa não poderia parar aqui. Era hora de enfrentarem a verdade juntos. O que faremos agora? Precisamos entender por que isso está acontecendo, disse ela, sentindo a união nas palavras de Lucas e Clara. Precisamos confrontar seu pai. O quanto antes, Lucas respondeu, sentindo determinação nova. Se não alinhar as coisas, vamos viver em mentira, e isso não é vida. Ana olhou para os dois, percebendo que eles estavam dispostos a enfrentar o que fosse necessário. Então, vamos até ele. Precisamos saber a verdade dele. Essa história precisa terminar. O trio saiu do café, sentindo a gravidade da situação. O caminho seria doloroso, haviam lacunas a preencher e conversas a ter. Mas, no fundo, Ana sentiu que, independentemente do que aconteceu com as famílias, eles eram uma nova unidade, dispostos a enfrentar qualquer tempestade. Ao chegarem em casa, Ana respirou fundo. Cada um deles tinha uma nova força. A conversa com Juliana havia aberto portas, mas ainda havia muitas verdades a serem resolvidas. E, enquanto se preparavam para encarar Ricardo, Ana sentia que a luz poderia brilhar novamente após a escuridão. Quando entraram, o olhar de Ricardo estava fixo na televisão, alheio a tudo. Mas a presença deles trouxe uma mudança. Ana sentiu seu coração acelerar. Era o momento que tanto temia. Com a voz firme, ela disse, precisamos conversar. O olhar dele se erguendo, buscando reconhecer a urgência na sensação, pausou o tempo.
Era hora de lidar com o que o passado lhes deixará, com a força da verdade a guiá-los. Ali, juntos, eles estavam prontos para dissolver as sombras e reescrever um futuro honesto. Que quer que saísse dessa conversa, eles estariam juntos, enfrentando a dor como uma nova família, a essência do amor que superava qualquer tradição. O passado poderia ter dedos na vida deles, mas a determinação e verdade que traziam consigo estavam a caminho de se tornarem a força revitalizante. Como se soubessem, cada um deles estava prestes a experimentar um fechamento, um novo começo. E unidos, ficariam em pé, prontos para lutar pelo que era verdadeiro. Agora, seus olhos estavam abertos e a bravura revigorante pulsava, mudando a dinâmica de tudo. A história deles, marcada por segredos e medos, agora dançava na vulnerabilidade e na coragem. Novo início, novos caminhos. Eles estavam prestes a descobrir se o amor poderia prevalecer. E, ao fim, Ana respirou profundamente. O coração pulsava intenso e novamente havia esperança no ar. A vida em suas mãos, eles se prepararam para confrontar o que estava adiante. Era a hora de decidir. A nova jornada estava prestes a começar. Se você está ainda aqui e amou essa conclusão incrível, você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio ao canal. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história emocionante. Não fique aí parado, faça sua parte.